1º de novembro, Café com Deus Pai. Estamos começando um novo mês e todas as vezes que começamos um novo mês, temos no devocional Café com Deus Pai uma mensagem de apresentação. E a mensagem de apresentação do mês de novembro é esta: crie memórias que façam a vida valer a pena. Lendo mais uma vez, crie memórias que façam a vida valer a pena. E todo o início de mês existe um vídeo que o pastor Júnior Rostirola, que é o autor do Café com Deus Pai, faz uma apresentação desse mês. Então eu vou aumentar aqui esse QR Code e você que tiver interesse em assistir esse vídeo de apresentação do mês de novembro, pode pausar o vídeo, escanear esse QR Code e assistir a apresentação desse mês. Vamos fazer uma oração apresentando esse novo mês a Deus. Pai eterno, em nome de Jesus, apresentamos esse novo mês na Tua presença. Pedimos que o Senhor venha nos visitar e que o Senhor venha derramar a Sua graça e o Seu Espírito Santo sobre as nossas vidas e sobre os nossos familiares, para que todos possamos estar protegidos e guardados pelo Senhor. Pedimos também que o Senhor venha derramar muita saúde, muita força, para que possamos cumprir os projetos que o Senhor tem reservado para cada um de nós. E que o Senhor venha trazer um mês muito abençoado e que esse final de ano, uma vez que estamos caminhando para o fim desse ano, seja maravilhoso, repleto de bênçãos do Senhor sobre toda a nossa casa e nossa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora para a leitura da mensagem desse dia 1º de novembro. A mensagem de hoje é o tempo certo. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João, capítulo 11, versículo 21. Antes de lermos o devocional, João, capítulo 11, é o capítulo que conta sobre a ressurreição de Lázaro. A Bíblia conta em João, no capítulo 11, que Jesus estava caminhando em direção a uma certa cidade para anunciar a mensagem dele, quando Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, souberam que o seu irmão estava muito doente e à beira da morte e enviaram mensageiros para que fossem até Jesus e pedissem que ele fosse até a casa delas para orar por Lázaro. Jesus disse que ele iria avante e que depois voltaria para visitá-las. Mas o tempo em que Jesus voltou até a casa de Lázaro já tinha se passado 4 dias, e Lázaro estava morto e também já estava enterrado, e já tinham colocado uma pedra sobre o sepulcro dele. A Bíblia conta que quando Jesus chegou, Marta disse isso que nós lemos para Jesus. Vamos ler aqui o texto mais uma vez. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então Marta disse isso para Jesus. E Jesus disse para ela assim: se você crer, você verá a glória de Deus. Marta faz uma reclamação até Jesus. Então Jesus vai e pergunta para ela onde ele foi sepultado. Ele vai até o local
e ele diz para as pessoas: retirem a pedra. Depois que removeram a pedra, Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, de acordo com o texto, cheio de amarras. E Jesus disse para eles: desatem e deixem que ele vá. E Jesus operou essa ressurreição de Lázaro depois de 4 dias que ele havia morrido, mostrando que ele tem o tempo dele de fazer as coisas que ele tem para fazer em nossa vida. Veja que Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Muitas vezes Deus permite que se perca aquilo que você não queria que se perdesse, para depois restituir e resgatar aquilo que você perdeu, para mostrar que Ele tem todo o poder e pode mudar a situação, ainda que você pense que já passou, que já não é mais possível de se fazer. Jesus poderia ter ouvido os mensageiros e voltado para com eles para a casa de Lázaro, mas ele disse: Eu vou adiante e depois eu vou lá. E Jesus fez isso sabendo que quando ele voltasse, Lázaro já estaria morto. Mas era para que a glória de Deus se manifestasse que Jesus fez dessa forma. Muitas vezes queremos que ele opere da nossa maneira, mas muitas vezes ele opera do modo dele, para que nós vejamos que ele tem todo o poder e toda a glória. Marta e Maria já tinham dado por certo a morte do seu irmão, mas quando Jesus chegou, ele recompôs aquilo que elas achavam que se havia perdido para sempre. Ele tem o tempo certo de fazer as coisas. Vamos agora ler a mensagem. Na narrativa emocionante de Marta, Maria e Lázaro, encontramos uma cena marcante: a chegada de Jesus 4 dias após o falecimento de Lázaro. A dor e o lamento das irmãs, acreditando na chegada tardia do Mestre, refletem nossos próprios momentos de desespero, quando precisamos de uma intervenção em meio às adversidades. Com isso, aprendo que nossa percepção de tempo é limitada para a grandeza e o poder transformador de Jesus. Na minha história, durante um período sombrio, enfrentei diversas adversidades familiares e desafios pessoais. Me sentia em um beco sem saída. Eu realmente desejei a morte, pois não via a menor possibilidade da minha situação mudar. Foi aí que conheci Jesus. Quando parecia não ter mais jeito ou saída, ele interveio e mudou tudo. O amor e o poder de Jesus não conhecem barreiras. Nos momentos mais sombrios, ele está conosco para restaurar nossos sonhos mais profundos, trazer cura para nossas feridas e reconciliação para nossas famílias. A chave para testemunhar milagres é justamente confiar, não interrogar ou calcular, porque com Jesus nunca é tarde demais. Em tempos de espera ou dor, somos convidados a fortalecer nossa fé, lembrando-nos de que Jesus sempre tem um propósito, mesmo quando sua chegada parece tardia aos nossos olhos. Talvez você já tenha perdido as esperanças, mas hoje eu o convido a renová-las. Entregue tudo nas mãos de Jesus. Confie plenamente e obedeça, porque com Ele você está seguro e não é tarde demais para testemunhar um grande milagre. A frase de hoje é: hoje não é tarde
para Deus agir em sua vida. Lendo mais uma vez, hoje não é tarde para Deus agir em sua vida. E lendo mais uma vez, hoje não é tarde para Deus agir em sua vida. Deus tem o tempo certo e quando ele chega, ele traz a solução. Ele sempre tem um propósito. Na história que nós lemos, Lázaro foi ressuscitado. Nem sempre aquilo que você espera vai acontecer da maneira como você quer, mas ele sempre tem um propósito e mesmo quando não acontece como você quer, saiba que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Mesmo que Lázaro não tivesse sido ressuscitado, nós vemos que Marta e Maria não perderam a fé em Jesus. Jesus quis manifestar o seu poder, ressuscitando o irmão das irmãs Marta e Maria. Mas, muitas vezes, o tempo de Deus é de levar aquele ente querido, aquele parente, para o bem daquele ente querido e daquele parente que muitas vezes já tinha cumprido o seu propósito na terra. Então, em todos os momentos, creia em Deus, confie plenamente nele, sabendo que ele sabe o que ele faz. Hoje é o dia 305 de 365 dias. Nós estamos agora a 60 dias do final do ano e eu convido você a começar um propósito de oração de 60 dias. Reserve um tempo. Coloque uma anotação em um caderno, em um canto da sua casa, colocando um propósito de 60 dias de oração. Nesses 60 dias, ore pela sua vida espiritual. Ore para Deus derramar a renovação da graça e do Espírito Santo sobre a sua vida e também ore pela sua família, pelos seus amigos. Ore para que esse final de ano seja um ano próspero e abençoado. Abençoe a sua casa, os seus bens, abençoe também a sua família e peça a Deus, a partir de hoje, nesses últimos 60 dias, que Deus dê um final de ano abençoado e que Deus comece um novo ano com bênçãos dele sobre a sua vida e sobre a sua família. É importante que você ore e apresente a sua vida, a vida dos seus entes queridos e também o final do ano e o próximo ano. Nós sabemos que antes de recebermos bênçãos e vitórias, precisamos lançar sementes. Toda oração é uma semente que vai germinar e vai frutificar para os meses do ano que vem chegando. Então, faça isso a partir de hoje. Coloque uma anotação: 60 dias de oração pela minha vida, pela minha família, pelo final de ano e pelo ano que vem. E comece a pedir a Deus apresentando. Eu apresento a minha vida, eu apresento a minha família, eu apresento a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa saúde e pedimos que o Senhor esteja conosco em todos os meses do ano que vem chegando, que possamos sempre permanecer com graça, com renovação, com esperança, com paciência, com amor, cercados pela sua bondade, pela sua fidelidade, pela sua misericórdia e que possamos estar firmes e sempre alicerçados no Senhor, guardados de todo mal, em nome de Jesus. Ore dessa forma, apresentando o seu lar e a sua família, hoje e sempre. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 125, que nós vamos ler já já, e a palavra-chave de hoje é intervenção. Deus, ele intervém no tempo certo. Esteja sempre firme com ele. Convido você para
receber Deus na sua vida. Você que talvez ouviu essa mensagem e ainda não recebeu a Deus na sua vida. Como eu recebo Deus na minha vida? Você deve receber a Jesus, porque Deus Pai, que criou os céus e a terra, criou tudo juntamente com o Filho e também com a presença do Espírito Santo. E eles querem morar em você, para que você tenha essa comunhão, essa amizade, esse relacionamento com Deus. Você precisa aceitar a Jesus, recebê-lo na sua vida como seu Salvador único e suficiente. Quando ele veio há há 2000 anos atrás, ele veio para entregar a sua vida e morrer por toda a humanidade. E ele traz a salvação para todos aqueles que o recebem. Quando você recebe Jesus, você recebe, número 1, o perdão dos seus pecados. Número 2, perdoado dos pecados, você se torna filho de Deus. Você se torna filha de Deus. Número 3, você recebe o Espírito Santo na sua vida, que é o Espírito de Deus em você, que fala com você, traz a orientação, a luz de Deus para que você o siga nesta terra até a sua morte. E número 4, depois da morte, você entra para a eternidade com ele, porque o seu nome é registrado no livro da vida, que é o livro que está no céu, onde estão os nomes, o registro dos nomes dos que receberam Jesus. Para que você receba essas 4 bênçãos, basta que você creia que Jesus é o Filho de Deus e que ele morreu por todos para dar o perdão dos pecados, e que você faça uma oração entregando a sua vida, pedindo a ele que essas bênçãos estejam sobre você. Faça essa oração comigo agora. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Me faz teu filho ou me faz tua filha e me dá o teu Espírito Santo, para que eu possa segui-lo até a eternidade. Escreve o meu nome no céu, no teu livro da vida, e sela com teu sangue. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você se tornou filho de Deus, você se tornou filha de Deus. E agora você deve buscar uma igreja em que você se sinta bem e que pregue que Jesus está vivo e que todas as orações devem ser feitas exclusivamente para Jesus. Você não precisa mais fazer nenhuma oração para nenhum anjo, para nenhum santo e para nenhuma imagem. A Bíblia revela que Jesus está vivo. Ele morreu por todos nós, mas ele já ressuscitou. Ele está à direita de Deus, colhendo todas as nossas orações, e ele intercede por todos nós diante do Pai. Ele tem poder de escutar a todos, porque ele é o próprio Deus. Ele é o Deus Filho, e ele consegue ouvir todas as orações de todos e interceder por todos. Você não precisa de nenhum intermediário. Ele próprio é aquele que deu a vida por nós, e ele próprio ouve todas as orações e fala diretamente a Deus Pai. O Espírito Santo está na sua vida. Quando você fizer algo errado ou estiver para fazer algo errado, ele vai dar um aperto no seu coração. Vai dizer a você: não faça mais isso. E quando você estiver orando nesse propósito que nós falamos de 60 dias de oração, ele vai começar a se revelar a você. Ele vai abrir os olhos espirituais e mostrar coisas novas, dizendo a você o que é certo e qual o caminho que você deve seguir. Então, entre nessa jornada e siga a Deus. Busque essa igreja. Você pode pensar assim: por que buscar uma igreja?
porque é um lugar onde você vai ouvir a palavra de Deus e vai poder aprofundar a sua comunhão e relacionamento com Ele. Você é livre para buscar uma igreja em que você se sinta bem. Só atente para que essa igreja pregue que Jesus está vivo e que todas as orações devem ser a Ele, porque Ele está vivo e é isso que a palavra de Deus nos mostra e Ele ouve as nossas orações e responde a todas elas. Agora vamos à leitura bíblica do Salmo 125. O Salmo 125 nos diz o seguinte, versículo 1: Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O monte Sião é um monte que fica em Jerusalém. E nos tempos da Bíblia, esse monte era um local onde todos buscavam a Deus. E esse monte permanece até hoje na cidade de Jerusalém. Ele permanece firme, ele não se moveu daquele lugar. Então, aquele que escreveu o Salmo 125 nos ensina: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quando você confia no Senhor, você fica como uma montanha. A montanha, ela tem bastante fixação em um lugar. Ela tem estabilidade. Ela não se move, ela não se abala. Ela permanece sempre com confiança em Deus. Confiar no Senhor significa que você vai ficar firme, alicerçado. Independente da situação, você está com Deus, na sua confiança nele. Versículo 2: Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Lá em Israel, você tem várias montanhas. Você tem o Monte Hermon, você tem o Monte Sião, você tem várias cadeias de montanhas. Então, o salmista aqui, olhando para a sua cidade, ele lembra que, da mesma forma como Jerusalém está rodeada de montanhas, o Senhor está ao redor de todos aqueles que confiam nele. Se você confia em Deus, Ele está à sua volta, protegendo você de todos os lados, em todos os cantos, desde agora e para sempre. Agora o versículo 3: Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Talvez você esteja cercado por pessoas que praticam o mal, mas o versículo 3 está dizendo: o cetro, ou seja, o poder da maldade, não vai ficar para sempre, não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade, para que o justo não se desvie e pratique as coisas erradas. Agora o versículo 4. Aqui está um pedido: faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Ele faz aqui um pedido a Deus: faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. E ele termina no versículo 5 dizendo: quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Então, o versículo 5 está dizendo: aqueles que querem se desviar para seguirem os caminhos tortos, o Senhor os levará juntamente com os que praticam a maldade. Mas, no fim, a paz estará sobre Israel. Israel é o povo de Deus, então haverá paz sobre todos aqueles que confiam nele. Essa é a mensagem do Salmo 125. É um salmo muito poderoso porque nos fala que se você tem confiança em Deus, você sempre vai ficar alicerçado, você sempre vai ficar firme, você não será abalado,
você terá a esperança, a fé, a confiança, a paciência para vencer toda e qualquer situação. Nas situações de alegria, você vai ter motivos para cantar e louvar a Deus. Nas situações de tribulação, você vai ter o consolo e a força de Deus para passar por cima dos desafios e chegar do outro lado cantando e se alegrando em Deus. No fim de tudo, quando você estiver cercado por pessoas que praticam o mal, o Senhor estará à sua volta, estará ao seu redor, trazendo proteção e cuidado. O mal não vai prevalecer sobre aqueles que confiam nele, para que o justo veja que Deus está cuidando e fazendo o bem a todos os que confiam nele. E no final, os que seguirem por caminhos tortos receberão a sua aquilo que plantaram, receberão a sua colheita. Mas, no final de tudo, paz haverá sobre Israel. Haverá paz sobre todos os que confiam nele. Confie nele, continue firme nele. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente, com a graça, paz, fé, amor, mansidão, paciência e todas as bênçãos do Senhor. Amém e amém.